Fala pessoal, boa noite. Estou gravando essa aula aqui, segunda-feira, dia 15/3, às 21 horas. Bom, vamos lá então. Aula 7, continuando aqui as nossas gravações. Se você já assistiu essa aula ao vivo, ótimo, vai fazer uma bela revisão aqui. Caso esteja assistindo gravado, fica atento em tudo. Pergunta nos comentários ou manda uma mensagem para mim. Certo? Então, bora gravar, que muita coisa boa para falar hoje, tá? Hoje a gente vai falar aqui de dois conceitos muito importantes, tá? Então, veja. As palavras, dentre todas as suas classificações, ela tem uma aqui chamada uns conceitos, né? Homônimo e parônimo. O que seria isso? Homônimo e parônimo, tá? Sem entrar em muitos detalhes, você tem aqui. Então, o homônimo, certo? Então, ó, eu gostaria que você focasse muito bem nessa parte aqui, ó, que eu grifei de vermelho, tá? Essa parte homo, então você pode até puxar aqui, ó. Então, esse homozinho, você vai compreender que essa palavra significa igual, tá? Vamos deixar assim, ó, igual. Homo é igual, ou seja, toda vez que a gente se referir a essa palavra homo, a gente está falando de algo, tá? Igual, alguma coisa igual, tá? Então, olha só, quando você fala assim, ó, homo, tá aqui, ó, homo embaixo, e tá aqui homo de novo, tá vendo, ó? Homo e homo. Então, deixei tudo em vermelhinho aí. Ou seja, antes de entrar no conceito mesmo, você tem aqui, ó, certo? Então, você tem homo, alguma coisa igual, ó, a palavra igual, homo, certo? E aqui também, ó, igual, ok? Igual. Então, homo significa igual. Aí você tem outros termos aqui, ó, veja. Grafo significa grafia. Então, tá aqui, ó, grafia. Grafia. E fono significa som. Então, a primeira coisa, tá? Que você precisa se ligar é nisso aí. Homo significa igual. Homo significa igual. Aí tem homógrafo ou homógrafo, por causa do... Você já sabe, né? Como essa sílaba está acentuada, você fala assim, ó. Homógrafo. Então, olha só. Aí eu gosto de separar. Homógrafo, ou seja, homógrafo, tá? Então, é igual grafia. Igual grafia. Igual escrita. Tá? Igual grafia, igual escrita. Certo? Gente, quando... Aí você tem aqui uma coisa. Eu posso ter a grafia igual com um som diferente. Som diferente. Eu posso ter a grafia igual e o som diferente, tá? Ou aqui, ó, homofono, ou ter homófono, tá? Homófono, ou seja, igual, som. Igual som. Então, eu tenho o som igual, né? Igual ao som, e eu tenho a grafia diferente. É o contrário aqui, ó. Grafia diferente. Ok? Diferente. Então, quando você olha para algumas palavras, essas palavras elas podem ser iguais na escrita. Na escrita. Tá? Ó, quando você escreve, por exemplo, aqui, ó, na escrita, ó, você escreve assim, ó. Pegue a colher para almoçar. Ou então, ó, João vai colher, veja, colher de comer, comida, e colher, veja, eu tenho duas palavras.
Só que a fonologia, o som, é diferente. Ou seja, elas têm a grafia igual e o som diferente, tá? E eu posso ter o som igual, por exemplo, ó, o som igual, você faz assim a palavra sessão, veja, sessão, e você tem a palavra sessão. Veja, gente, a escrita aqui nesse caso é diferente, tá? A grafia é diferente, mas o som é igual. Sessão. E aqui? Sessão também. Então, aí, ó. Hétero. Hétero. Essa palavra hétero significa diferente. Então, ó, não quero que você decore isso aqui. Dá para entender. Você sabe que hétero, por exemplo, um cara que é heterossexual, ele se interessa pelo sexo oposto, né? Diferente a ele, hétero. Homo significa o mesmo, tá? Significa o mesmo, igual, iguais, tá? Homo, iguais, hétero, diferentes, certo? Então, hétero, tá? Gráfico. Heterográfico. Então, diferente grafia, tá? Diferente grafia. Heterofônico, diferente som. Tá aqui, ó. Então, é um conceito, é um nome e um sobrenome, tá? Então, olha só, homógrafo heterofônico. Homógrafo, ou seja, homo igual, grafia igual, tá? Grafia igual, e o som diferente, tá? Grafia igual, som diferente. Ou aqui, ó, som igual, grafia diferente, certo? Então, existem muitas palavras que elas tem alguma coisa igual, tá? E eu ainda tenho o chamado homônimo perfeito. O que é o homônimo perfeito? Tá aqui, ó. Homônimo perfeito. O que seria o homônimo perfeito? Homônimo perfeito, aí você tem esse conceito aqui, tá? Ó. Som igual, quando uma palavra tem o mesmo som e quando uma palavra tem a grafia. Grafia igual. Quando uma palavra tem o som e a grafia, os dois iguaizinhos, a gente chama de homônimo perfeito, tá? Homônimo perfeito. Então, vamos para algumas definições. Tá aí? Tá aí. Homônimos, tá lá em cima. Homônimos. Tá aqui. Então, homônimos. Palavras que apresentam a mesma pronúncia, tá? E ou mesma grafia. Ou seja, aí você já aprendeu na tela anterior que eu posso ter mesma pronúncia, eu posso ter mesma grafia, ou ainda assim eu posso ter mesma grafia e mesma pronúncia. Gente, para quem está começando agora, só vai entender isso se anotar bonitinho, tá? Se deixar num quadro resumo, numa ficha bem bonitinha essa diferença, tá? Aí os conceitos que eu já falei ali, tá? Na aula anterior. Então, olha só. Homônimo perfeito. Aí aqui é os dois, ó. Mesma grafia e mesma pronúncia, tá? Mesma grafia e mesma pronúncia. Aí aqui, ó, manga, tá? A palavra manga. A fruta manga, tá? Então, a fruta se chama manga. E essa parte aqui da roupa também se chama manga. São duas palavras para dois sentidos. Só que essas palavras, elas são, vamos botar aqui assim, é um conceito, elas são 100% iguais. Por quê? Por que são 100% iguais? Som e grafia e escrita. Som e escrita são iguais, tá? Então, quando som e escrita são iguais, a gente chama isso
de homônimo perfeito, tá? Chama isso de, vou deixar até deixar claro, homônimo perfeito, ok? Bonitinho aqui, tranquilidade, certo? Então, homônimo perfeito, 100% iguais, tanto a pronúncia, tá? Quanto a escrita. Tá legal? Então, ó, veja. Então, palavras que são iguais, uma é igual à outra. A gente chama de homônimo. Aí a gente vai avaliar o que é igual. É igual ao som. Então, a gente chama de homônimo, tá? As que são iguais. Ou o som à escrita. Aí tem esse conceito aqui de homônimo perfeito, tá? Esse conceito de homônimo perfeito, certo? Que a gente tem som e escrita iguais. Aí aqui eu tenho, pronto, outro conceito com nome e sobrenome, que eu chamo, tá? Nome e sobrenome. Vamos botar aqui o sobrenome na tela. Tá um laranjinha aqui nesse sobrenome. Então, homônimo, ou seja, algo igual, homônimo, algo igual. Aí, homônimo, homógrafo, ou seja, o que é igual aqui? Homógrafos. Homógrafo, ou seja, homo é igual, grafo, grafia, certo? Então, grafia, mesma grafia, tá aqui, ó, mesma grafia, mesma grafia. E som o quê? Som diferente, tá? Gente, olha só, quando ele é homógrafo, certo? O que ele é também? Se ele é homógrafo, que é o caso desse aqui, ó, se ele é homógrafo, ele também será heterofônico, tá? Então, se ele é homógrafo, ele é heterofônico, certo? Por quê? Se a grafia é a mesma, automaticamente ele será o som diferente, tá? Quando a gente fala dos homógrafos, tá? Só o som é igual. Olha aqui os verbos, tá? Que eu já tinha falado, perdão. Então, a colher de comer, tá? Colher de comer. E o verbo colher, tá? Colher e colher. Então, João come de colher. Colher. Aí, João vai colher, que é o som fechado. Colher, o som aberto. Colher, o som fechado, tá? Show de bola. Então, aqui você tem que fazer essa diferenciação, tá? Homônimo, homógrafo, ou seja, homônimo, homógrafo, tá lá escrito, já diz, ó, mesma grafia, certo? Mesma, bonitinho aqui, ó, mesma grafia. Tudo bem? Então, tranquilo. Aí vamos para esse outro conceito. Aqui, tá? Então, olha só. Homônimos, homófono. Veja, homônimo, homófono. O homófono, tá? Também é chamado de heterográfico, tá? O homófono também é chamado de heterográfico. E como é isso, então? Olha só, homófono, homo igual som. Homo igual som, certo? Então, você tem igual som, tá? Se você tem o som igual, você tem um homófono. Homófono é uma palavra brasileira. Uma palavra é igual a outra na questão da pronúncia, tá? Na questãozinha aqui da pronúncia, certo? Então, ela é igual na questão da pronúncia. Se ela é igual na pronúncia, ela será diferente, tá? Na grafia. Ela será diferente na grafia. Então, olha só. Eu tenho a grafia, tá vendo aqui, ó? Grafia diferente, certo? Então, grafia diferente. Exemplos, tá aí. Então,
quando você pega essas palavras aqui, ó. Essa palavra A, sozinha, do jeito que ela está aqui, e essa palavra aqui, ó, A com H, tá? Cada uma significa uma coisa. Então, você diz assim, ó, vou, tá? Ou, melhor, a casa é legal, por exemplo, ó. Então, você pegou esse Azinho aqui, ó. Você pegou esse som é A, tá? Mas quando você falar assim, ó, há 10 anos eu casei. Há 10 anos eu comprei um carro. Ó, gente, se você escrever esse A aqui, ó, há 10 anos, veja que ele não tem nada de diferente na pronúncia se fosse assim, ó, há 10 anos. Claro que na escrita está errado, há 10 anos está errado, o certo é há 10 anos, com A com H, ou seja, você tem o som igual e a escrita diferente. O som igual e a escrita diferente, tá? Então, som igual, escrita diferente, você está diante desse conceito aí, certo? Então, tá aqui, ó, resumão dos conceitos aqui. Então, homônimo perfeito, palavra 100% igual, tanto escrita quanto som, tá? Homônimo homógrafo, ou seja, a grafia é igual, mesma grafia, claro, e som diferente, tá? E também conhecido como, tá aqui, ó, nunca se esqueçam, heterofônico, porque a grafia é diferente, desculpa, o som é diferente. E heterográfico, grafia diferente, tá? Para a mesma pronúncia. Beleza? Então, show de bola, sério, tá? Vamos passar. Se liga. Então, vamos para outro conceito agora, muito importante, que é o conceito de parônimo, tá? Pronto, parônimo. Então, as palavras, elas podem ser, tá? Apenas parecidas. Apenas parecidas. Ou seja, ó, parônimos, ó, parônimo. Esse par de parônimo, você pode dizer que é um par de parecidos ou parecidas. Palavras parecidas. Parecidas. Aí vamos botar aqui, ó, algo a mais. Nada igual. Nada igual. Não pode ter nada igual. Então, ó, palavras que apresentam grafia e pronúncia parecido. Gente, parecido não é igual. Parecido não é igual. Vou repetir. Parecido não é igual. Então, você vai associar P de parônimo, P de parecido, tá? Parecido. Então, PA, né? O parônima parecida. Parônima parecida. Parônima parecida. Tatua isso no braço. Aqui, ó. Parecida. Tá? Pode ter alguma coisa igual? Responde para mim aí. No parônimo, ou uma palavra parônima com outra, tá? Então, ó, só para a gente tá falando, ó. Homônimo é uma palavra que é igual a outra em alguma coisa, ou som ou escrita. Você tem duas palavras e essa aqui em relação a essa, ela é parecida, aí ou ela é igual. Se ela é parecida com essa palavra, você tem parônimo. Se ela é igual em alguma coisa, você tem homônimo. Então, veja, olha só essa palavra aqui, que legal. Essas palavras que eu coloquei aqui embaixo, tá? Então, veja. Infringir. Ó, aí, ó. Olha o que é que mudou aqui, ó. Aqui é um L, aqui é um R. Aqui tem um N e aqui não tem um N. Então,
infringir, que significa errar, tá? Infligir significa aplicar a pena. Daqui a pouco a gente vai ver como é que isso aqui se aplica. O cara vai escrever uma frase e vai perguntar se aquela frase está correta. Ou seja, aí se ele pergunta se a frase está correta, ele pergunta, ó, por exemplo, né? Diz assim, ó, o motorista infringiu a lei. Ele pode escrever assim, o motorista infringiu a lei. Aí você vai e diz, ah, tá certo. Não, porque, veja, tem um detalhezinho aqui, ó. Cadê o N aqui, ó? Não tem N aqui, ó. Veja. E aqui tem N. Aqui é um R e aqui é um L, tá? Olha só outra duplinha aqui, também pode, ó. Mandado, um Dzinho, mandado, e mandato. Essas duas palavras, elas são diferentes. Então, essa aqui, ó, essa mandado, juntinho com essa aqui, eles formam um par. Eles formam um par. Parônimo. Tá? Duas palavras parônimas, tá? Parônimos. Duas palavras parônimas, tá? Parecidas. Ou seja, uma dupla, tá? Uma dupla, um par, uma dupla de palavras parecidas, certo? Então, continua, tá? Continua. Além desse conceito de parônimo, tá? Homônimo, certo? Eu ainda tenho, por exemplo, ó, eu tenho o antônimo, que eu não coloquei aqui, deixa eu até voltar. Eu vou colocar aqui, tá? Outros conceitos importantes. Deixa eu limpar a tela. Então, outros conceitos importantes, tá? Eu tenho, por exemplo, o antônimo. Então, antônimo é o quê, pessoal? Antônimo é contrário. Contrário. Oposto. Tá? Oposto. Sinônimo. Sinônimo. Sinônimo é o quê? Sinônimo é o sentido semelhante. Semelhante. Tá? Então, por exemplo, aqui antônimo. Ó, simples. Grande, pequeno. Tá? Isso aqui que é antônimo, pequeno. Tá? Aí você liga assim, ó. Aquele rapaz é grande. Grande. Ou alto. Tá? Dá no mesmo. Dá no meio. Para a profundidade da análise da língua, você pensa, não é a mesma coisa, não. Grande e alto são coisas diferentes. Mas esse sentido, eles se assemelham. Então, é isso. Então, antônimo, tá? Sinônimo. Então, esses dois conceitos aí, tá? Tem um conceito também importante, tá? Que é a polissemia, por exemplo, tá? Polissemia. Ou seja, vários sentidos. Vários sentidos. Então, vários sentidos. Certo? Então, quando você coloca uma palavra usada em diversas, tá? Em diversas posições, hein? É uma palavra só que pode significar várias coisas. Você pode dizer assim, ó, tá? A palavra cabeça, ó. O cabeça do grupo,
o cabeça do grupo foi preso. Aí você tem aqui a cabeça, outra palavra, a palavra cabeça. A cabeça é parte do corpo. E assim vai. A cabeça é parte do corpo. Então, veja, a palavra cabeça, ela foi usada aqui em dois sentidos distintos. Tá? A mesma palavra, só que tá para dizer coisas distintas, certo? Então, polissemia é isso, é o uso, tá? É o uso de uma palavra em diversos sentidos, em sentidos diferentes, tá? Então, polissemia, tá? Então, antônimo, contrário, sinônimo, semelhante, polissemia, vários sentidos. Aí tem essa coisa aqui, vejam. Então, ó, uma questãozinha que caiu sobre polissemia, para explicar para vocês. Ó. Então, o capital vai metendo BD. Então, tem essa frase aí. A palavra capital está empregada no sentido de acúmulo de valores. Noutros contextos, assume outras opções. Então, capital aqui, ó, esse capital aqui, ó, ele está falando da bolsa de valores, tá? Bolsa de valores, certo? Mas olha só, a saúde é o nosso maior capital. Isso aqui significa que a saúde é a maior coisa da bolsa de valores? Não. Isso aqui significa nosso maior bem. Então, capital aqui nessa frase significa um bem, nosso maior bem. Empresas de capital aberto. Esse capital aberto aqui, ó, significa ações. Significa ações. Ações da bolsa, tá? Ações da bolsa. Então, isso aqui, ó, ações, tá? Da bolsa de valores. Então, e ó, as atividades capitais para o desenvolvimento. Essa palavra aqui, ó, capital, também significando o quê? Tá? Atividades principais, atividades essenciais. Então, veja, eu tenho a palavra capital aplicada em 3 sentidos. Ou seja, o que ocorreu aí? Ocorreu aí a chamada polissemia. Polissemia. Certo? Mais uma, pronto. Aí aqui eu trago para vocês, certo? Alguns termos, tá? Parônimos que vocês precisam ter uma fichinha aí. Faz isso aqui, ó. É necessário ter uma ficha. Ficha de resumo com essa listinha aqui, ó. E você vai ler, reler, ler de novo, ler mais 1 milhão de vezes, tá? Então, uma ficha de resumo. Então, olha só. Esse aqui, no caso, são afim e afim. São som igual, veja. Afim. Som igual. Som igual. E a grafia diferente. Grafia diferente. Ou seja, esse aqui é homônimo, certo? Porque tem alguma coisa igual, som igual, você tem um homônimo. Tá? Então, ó, como é que cai? Ó, esse afim aqui, ó, do jeito que tá, gente, ó. Esse afim juntinho, ele significa afinidade. Significa semelhança. O afim juntinho, como você está vendo aqui, ó. Esse afim juntinho, tá? Ele significa afinidade, semelhança, tá? Então, olha só. João tem ideias afins com Maria, ou seja, João tem ideias semelhantes às ideias de Maria, tá? Então, semelhante significa essa afinidade, tá? Essa aproximação, certo? Já esse outro, afim separado, afim, já esse afim aqui, tá? Ele significa valor de para, ou seja, a gente troca esse afim por esse para. Então, por exemplo, aqui, ó, João vai a Águas Belas
para negócios, tá? Ó. Para negócios. Com a finalidade, com o objetivo, tá? Com o objetivo de fazer negócio. Então, João vai para Águas Belas, aí se você escreve assim, ó, a fim, separadinho, a fim, ou para, ou com o objetivo de fazer negócios, tá? Olha essa aqui, ó, a cerca. Então, você tem esse a cerca aqui bonitinho, certo? Esse é assim, juntinho, veja, juntinho, tá vendo aqui, ó? Junto, junto. Ele significa a mesma coisa que a palavra sobre. Sobre, tá? Assunto. Então, falamos sobre concursos, ou falamos acerca de concurso. Então, junto, aqui significa sobre, né, o assunto concurso. Então, esse aqui, ó, acerca. Então, lê igual, lê igual. Veja, acerca, a escrita é diferente, tá vendo? Mas o som é igual. Então, acerca, esse A aqui, pessoal, significa tempo transcorrido, tá? Tempo decorrido. Então, A com H é separado, veja, tá? Meu filho nasceu há cerca de 4 anos. Meu filho nasceu há cerca de 4 anos. Então, aqui significando tempo. Aqui significando tempo. Aqui significando tempo. E acerca, assim, ó, bonitinho, separadinho, só que sem o H, tá vendo? Só o A puro. Significa aproximadamente. Aproximadamente, tá? Então, aqui vai dar uma ideia de distância, tá? Vai dar uma ideia de algum tipo de medida. Algum tipo de medida. Algum tipo de medida, tá? Então, o cometa passou aí, ó. Aí vai botar a medida, tá? Ó, acerca de, aí deu uma medida, tá vendo? Aí pode ser medida de tempo, medida de quilometragem, alguma medida. Então, o cometa passou a cerca de 10 quilômetros na Terra, tá? Então, o cometa passou a aproximadamente o cometa passou a aproximadamente 10 quilômetros da Terra. Certo? Então, gente, aqui você precisa conhecer o termo, tá? Por exemplo, a cerca, e saber cada característicazinha dessa. Então, eu tenho a cerca junto, com o A. Aí eu tenho a cerca separado, com a letra Hzinha, ó, H, e o sem H. Eu preciso saber o significado de cada um deles, certo? Mandado. Mandado, com D aqui, ó, significa uma ordem. Então, o menino obedeceu o mandado da mãe, a ordem da mãe. A ordem da mãe. O deputado concluiu seu mandato, seu período, tá? Seu tempo, período. O deputado concluiu seu período de tempo, o seu período de eleição, tá? Então, ele vai trocar, ele vai fazer assim. A questão vai perguntar se está certo isso aqui. Então, aí ele vai botar assim. O menino obedeceu o mandato da mãe. É assim que a questão faz. Aí você, opa, mandato não, mandado. Tá? Deu para sacar? Tranquilo. Aí aqui, ó, mais, tá vendo? Esse dispensa aqui, ó, dispensa e despensa. Só muda o E e o I, tá vendo? Com I significa liberação, dispensa, né? O jovem pediu dispensa, o jovem pediu liberação, certo? Liberação. E aqui, despensa, assim, ó, com E, despensa. Despensa, tá? A mãe colocou a feira na despensa. Você se lembra disso aqui, ó, despensa, tá? Despensa é com E. Dispensa com I significa liberdade, ou isso, liberação, desculpa.
Então, próxima aqui. Então, tá aqui. Aí, pronto. Aí, encerrar. Ah, isso aqui, isso. Então, dispensa aí. Descrição, ser discreto, não aparecer, né? Passar sem ninguém, sem chamar atenção. Sem chamar atenção. Sem chamar atenção, tá? O homem foi discreto no jantar, tá? O homem, né, foi discreto, o homem não apareceu, o homem não chamou atenção, foi discreto. E descrição, ó, aqui era descrição, aqui é descrição, significa descrever, contar detalhes, mínimo detalhe. Então, a descrição da morte foi bem feita. Então, o que seria uma descrição? Fulano de tal, 25 anos, ia numa moto, quando de repente uma carreta passou e eu vinha um carro de frente, esse carro estava na direção contrária. Então, descrever, contar detalhe. Descrição é não aparecer. Descrever, contar detalhe. Outra aqui, ó. Descriminar e discriminar. Descriminar e discriminar. Discriminar e discriminar. Um parzinho de palavras, ó, são escritas só parecidas, só parecidas. Então, discriminar é deixar de ser crime, tá? Discriminar, deixar de ser crime. E discriminar com I. E de diferenciar, tá? Ó, diferenciar, discriminar. Então, diferenciar, discriminar, certo? Então, discriminar é diferenciar, pessoal. É o preconceito, aquilo, né? Que você, eu não sou igual a você, vamos separar. Não. Então, discriminar é isso, discriminar é o preconceito, discriminar é deixar de ser crime, certo? Vários outros aqui, ó. Cerrar, assim, ó. Cerrar e cerrar. Esse cerrar aqui significa fechar. Esse cerrar aqui, ó, a serra, significa cortar, tá? Incipiente, ó, incipiente e incipiente. Incipiente e incipiente. Essas palavras são parecidas ou são homônimas? O som é igual, certo? O som é igual. Se o som é igual, ela é homônima, tá? Homônima, homófona, não é isso? Homônima, homófona, ou seja, homossom, tá? Som igual. Incipiente com C, iniciante. Incipiente, iniciante. Incipiente é o C, iniciante, eu boto assim, é iniciante com C também. Incipiente, iniciante, tá? O C. Aí com S. Incipiente com S é ignorante. Aí eu não consegui ver uma relação. Ignorante, tá? Incipientezinho com S, ignorante, certo? Mais 3 palavras aqui que são homônimos. Sessão, sessão e sessão. Essa sessão aqui significa uma reunião, tá? Um período de tempo. Período de tempo. Um período de tempo, uma reunião. A sessão acabou. Uma reunião, um período de tempo, tá? Sessão. Aí, essa sessão aqui a gente conhece assim, tá? No Brasil não se escreve muito esse C. Seção, que é uma parte, é uma divisão, né? Então, por exemplo, seção eleitoral. Então, você tem a zona, por exemplo, aqui nós de Águas Belas é zona 64. Então, na zona 64, aí você tem a cada subdivisão. Eu, por exemplo, minha subdivisão é a 23, a minha seção. Então, a minha seção, para quem mora em Águas Belas, é aqui no Colégio Nicolau, seção 23. Então, subdivisão, a parte
Mas tem a seção 24 ao lado da minha, tem a seção 25, ou seja, tem as divisões, tá? Divisões, compartilhamento, tá? E também pode significar aquela interseção da matemática, tá? Seção, tá vendo essa seção aqui, ó? Seção vem de ceder, vem de liberar. Então, o governo concedeu. Então, tá aqui uma frase. Então, o governo concedeu a seção. Então, olha só, tá uma frase aqui embaixo. O governo conseguiu a cessão das terras. Veja. Então, o governo conseguiu a cessão. Olha só como é que é escrito. A cessão. O governo conseguiu a liberação das terras, tá? Então, é só você saber que essa seção aqui encaixa perfeitamente com a palavra liberação, certo? Vamos mais. Aí, eminente significa elevado, iminente significa imediato. Então, por exemplo, elevado, excelentíssimo, importante, tá? Importante significa importante. Significa importante. Esse aqui, ó, iminente, eu só mudo esse i. Iminente, né? Imediata, imediata, ou seja, algo que está prestes a acontecer. Prestes a acontecer. Então, iminente é algo que está prestes ao perigo iminente. Perigo prestes a acontecer. Então, tá? Aí tem emergir, imergir, tá? Emergir é subir, imergir é o contrário, descer. Migrante, quem sai do seu país, migra, então migra. Então, quem sai do seu país, quem sai da sua cidade, então, por exemplo, aqui tem muitos emigrantes, que vão para São Paulo, emigrantes, tá? Saem do seu local de origem. Imigrantes é quem chega aqui, ó, tá? Quem entra no país. Então, imigrantes. Lembra logo dos japoneses. Os japoneses chegaram até nós, tá? Então, é imigrante e imigrante. Incerto, inserido, tá? Incerto é inserido, ó. Aí, ó. Szinho em S, inserido, em S também. Inserido. Tá vendo? Incerto, inserido. Tá? Significa que algo está dentro, né? Incerto, que não deu certo. Então, você tem a palavra certo, incerto vem de certo, que é com C. Tá? Isso aqui respeita. Incerto e certo com C. Cheque, então, cheque com CH. Cheque com CH é aquele que paga, né, do banco. Banco, tá? E esse cheque aqui é discussão, verificar. Cheque, verifique, não é isso? Aí aqui, ó, já falei dessa. Infringir, aplicar, violar, né? Flagrante, pegar no ato, né? Foi pego em flagrante, no ato, tá? Fragrante, eu digo que essa palavra é muito difícil, fragrante, cheiro. Esse aqui significa cheiro, fragrância, né? Vem de fragrância, certo? Pronto, então, show de bola.
Além dessas ali, eu ainda tenho, assim, além de palavrinhas, eu tenho expressões também. Então, aí veja, algumas expressões. Então, por exemplo, vamos lá, continuando, tá? Aqui você já tem a palavra à medida que. À medida que. Veja, então você tem aqui, ó, à medida que. O que é que isso significa, professor? Essa palavra, essa expressão aqui, ó, daqui até aqui, ela deve ser colocada significando o quê? Quantidade, proporção, tá? Uma comparação entre duas coisas. Então, quantidade, proporção, comparação, tá? Proporção é uma comparação entre dois elementos. Então, à medida que estudava, então a primeira coisa, à medida que estudava, mais aprendia, tá? Então, conforme aqui, ó, vamos fazer aqui, ó. Então, o que é que isso está querendo dizer? Conforme eu estudo, tá? Eu vou aprendendo, certo? Certo. Conforme eu estudo, eu também vou aprendendo. Ou seja, é isso aqui, ó. E conforme não estudo, não aprendo, tá? Então, à medida que é coisas que estão erradas, tá? Coisas que estão erradas, tá? Na medida que estudo, vírgula. Aí mais aprendo. Mais aprendo. Veja, esse na medida que estudo, tá? Mais aprendo. Ou seja, isso está errado. Isso está errado. Eu não posso botar na medida que. Na medida, ó, na. Esse na aqui, ó. Na medida aqui, ó. Faltou o em. Na medida que. Ou seja, se você escreveu na, você tem que combinar aqui, ó, nesse local antes do que, mais um em. O na só pode ser escrito, ó, na, junto com esse em aqui, tá? Então, na medida em que estudou, foi aprovado. Na medida só pode combinar com um em, tá? Na medida que, aqui é do jeito que eu falo, na medida que, veja, aqui não tem o em, tá vendo? Não tem o em, sem o em, faltou o em. Você não pode escrever, certo? Mais algumas, veja, de encontro, esse de encontro, ó, o de, tá? Divergente, é o de ali, ó. De encontro divergente, diferente, tá? Diferente, divergente, diferente. Minhas ideias vão de encontro às suas, ó. Diferentes, tá? Contrárias. Se é diferente, são contrárias, tá? Se é diferente, são contrárias, certo? Então, de encontro diferente. O que é diferente? Contrário, tá? Pediu demissão por causa que, tá? Por causa que suas ideias iam de encontro, ó, diferentes às ideias de outros colaboradores. Então, ele pediu demissão. Qual foi a justificativa? Porque ele estava em conflito, né? De encontro.
A expressão semelhante aqui com significado diferente é essa. Ó. Ao encontro, a de ao encontro, a de associação, a de afinidade, a de aproximação. Aproximação. Então, a de ao encontro, a de associação, a de afinidade, a de aproximação. Ou seja, tá? Aqui ela fala, pedir demissão, embora suas ideias fossem ao encontro. Veja, embora suas ideias fossem associadas, né? Sejam juntas, sejam aproximadas. Embora as ideias sejam aproximadas, ele pediu demissão. Por exemplo, aqui. Joana, deixa eu botar uma frase aqui. Cadê? Vou botar uma frase. Então, imagina aqui essa frase. Deixa eu tirar essa. Então, bota assim. Então, as ideias de João iam ao encontro do que Pedro desejava. Bom, e aí? Essa frase aí, analisa ela. Ela está dizendo que Pedro e João eram contrários ou Pedro e João eram parceiros? E aí? Pedro e João eram contrários ou Pedro e João eram parceiros? Fala para mim. Não entendi. Iam ao encontro, associado, à afinidade, à aproximação, ou seja, Pedro e João aqui estavam, né? Eles estavam associados, juntos, ao encontro, tá? Muito bom. Essa aqui é muito boa, tá? E vai de acordo, ó. Pessoal, essa expressão aqui, ó, ao invés, vai ser usada em antônimo. Antônimo. Então, ao invés tem que ser usada para antônimo, tá? Antônimo. Antônimo é qual o conceito de antônimo? Antônimo. Antônimo é o contrário perfeito. Vamos dizer assim, o contrário perfeito. Contrário perfeito. Ok? Ou seja, por exemplo, alto, qual o contrário perfeito? Baixo. Alto, baixo. Tá? Então, esse é o contrário. Amor, ódio. Amor e ódio, tá? Amor e ódio. Então, contrários perfeitos. Então, esse ao invés aqui, ó, ao invés, ele só significa para contrário. Então, nessa frase aqui, tá? Então, em vez de amor, sentia por ela ódio. Ou seja, você comparou duas coisas, tá? Você comparou duas coisas, então, amor, ó, ao invés, quando você coloca essa expressão ao invés, você automaticamente vai falar de duas coisas. Então, aí, se eu escrevi se eu escrevi tá? Eu quero dizer que é antônimo, tá? Antônimo, contrário perfeito, ou seja, amor, comparei com o contrário ódio. Certo? Além dessa, eu tenho aqui a expressão em vez dela, tá certa também, tá? Essa expressão, em vez, então, em vez de amor, sentia por ela ódio, tá? A diferença é que você tem que se ligar nisso aqui, tá? Ó, veja. Ó, a expressão em vez de, você pode usá-la para qualquer contradição, tá? Qualquer diferenciação que você queira fazer, tá? Em vez de macarrão,
comprei queijo, tá? Em vez de macarrão, comprei queijo. Você comparou duas coisas, mas não tem a obrigação de ser contrária perfeita, ou seja, antônimo. Então, essa aqui, ó, essa não leva obrigação. Essa não leva obrigação de ser antônimo, tá? Essa não leva obrigação de ser antônimo, ok? Então, essa expressão aqui, ó, em vez de gato, comprei um leão. Veja, em vez de gato, comprei um leão, ou seja, leão é o contrário de gato? Não. Então, eu posso dizer, em vez de gato, comprei um leão. Agora, a pergunta, poderia dizer assim, ó? Poderia dizer assim, ó. Ao invés de gato, vírgula, comprei um leão. Posso dizer assim? Não, porque ó, ao invés, você vai comparar duas coisas, porém essas duas coisas têm que ser antônimo. Gato é antônimo de leão? Não, gato e leão não tem nada a ver. Então, não tem nada a ver e nem são antônimos, tá? Então, veja. O certo aqui seria o quê? Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. O certo é em vez de gato, tá? Comprei ou tá escolhi um leão. Em vez de gato, escolhi um leão. Deixa eu botar aqui o mesmo verbo. Então, em vez de gato, escolhi um leão. Certo? Então, você tem que se ligar, gente, ó. Quando você quer fazer distinção entre duas coisas, quando você quer fazer uma coisa contrária, quando você quer fazer uma separação simples, você bota em vez de gato, escolhi um cachorro. E não ao invés, porque ao invés, como esse aqui, ó, ao invés, ele requer, ele obriga você a usar um antônimo, tá? Ele tem que ser antônimo. Em vez de qualquer contrário, normal, ele não carrega a obrigação, tá? Ao invés de, sim, carrega a obrigação. Certo? Vamos continuar aqui. Pronto, chegamos aqui num ponto importante, que é essa palavra onde. Essa palavra onde, pessoal, essa palavra aqui é a campeã, tá? Ó, já vou voltando. Essa palavra só pode ser usada, certo? Para lugar físico. Essa palavra só pode ser usada para lugar físico, tá? Para você se referir a um lugar físico. Não pode ser usada para você se referir onde você vai estar onde em todo canto, tá? Então não pode. Essa palavra, cuidado com a palavra onde, tá? Tem umas coisas aqui especiais, ó, tá? Que é essa regência que a gente vai aprender ainda, tá? Mas por enquanto dá para você entender sem ela. Depois a gente vai entender com ela essa palavra. Mas vamos lá. Ó. Veja aqui, ó, a situação onde o Brasil se encontra. Gente, esse onde, ele está se referindo a qual palavra, esse onde? Esse onde? O que é onde? O que é onde aí? O que é onde? Onde é o quê? Ah, onde é a situação. Isso, beleza, encontrou certo. Então, onde significa essa situação aqui. Aí eu pergunto a você, isso aqui é um lugar? A palavra situação é um lugar real, é um lugar físico? Não, não. A resposta que você me deu, certa aí, foi não. Ou seja, essa palavra onde está errada, ela não pode ser usada.
tá? Não pode ser usado. Por quê? Porque essa palavra só pode ser usada para lugar físico, tá? Então, ó, deixa eu botar mais um aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu vou escrever assim, ó. Os músicos não estudam muito. É aí onde eles erram, tá? Vou botar uma frase aleatória, não sei nem porquê. Eu acho que eu vi alguma frase assim aqui no YouTube. Mas veja, é aí onde eles erram. Olha só a palavra onde aqui, olha só a palavra onde, tá? Olha só a palavra onde, preste atenção nela. Essa palavra onde aí? Deixa eu apagar aqui esses riscos que eu fiz. Essa palavra onde, ela está certa ou está errada? Esse onde é o quê? Esse onde? Esse onde? O que é onde aqui? A falta de estudo. Os músicos não estudam muito. Ou seja, é aí onde eles é. Onde significa o quê? Não estudar muito. Ou seja, esse onde está certo? Não, está errado. Errado. Porque onde só pode ser usado para lugar físico, lugar real, tá? Onde só pode ser usado para lugar físico, lugar real. Beleza? Ou seja, esse onde está errado. Aí vamos para cá, nessas frasezinhas aqui de baixo. Onde estamos? Ou seja, essa frase está certa? Onde estamos? Tá, por quê? Se estamos em algum lugar, vírgula, estamos num lugar onde, tá? Estamos onde, tá? Então, ó, esse verbo estamos, quem está em algum lugar. Onde? Em um lugar físico, tá? Lugar físico. Beleza? Então, por exemplo, eu estou na minha casa. A casa é um lugar físico. Onde estamos? Em casa. Onde estamos? No hotel. Onde estamos? Veja, então, estar é um verbo obrigatoriamente usado para a palavra onde. É muito bom. Você mora onde? Onde você mora? Onde você mora? Tá? Quem mora em um lugar físico. Então, onde pode ser usado, certo? Para não deixar aqui errado, ó, a situação que era certa, tá? É aí que eles erram. A gente vai aprender no futuro, tá? É aí que. Então, veja. O certo não é onde. O onde estava errado, tá? E agora esse que, aí acerta, certo? Então, ó, aquela música. Aonde você mora? Aonde você foi morar? Desculpa aí por essa cantiga errada. Então, vocês vão até ver que essa música tem um erro de português. Mas veja, mora é onde, tá? Vamos ver o erro de português agora. O erro está aqui, ó. Veja, que é a palavra aonde, é a irmã de onde. Onde e aqui aonde, tá? Aonde. Aonde, pessoal, é aqui eu vou dar para vocês. Ó. Veja, esses verbos aqui, ó, são os únicos verbos, vamos dizer assim, que você vai usar a palavra aonde. Lugar físico também, tá? Lugar físico. Mas esses verbos aqui é o que você vai usar. É o chamado CVCI, ó. Se liga aqui, ó. C, V, C, CV, C, ir, tá?
tá? Ir, tá vendo aqui, ó? São os únicos verbos que você vai usar o aonde. Então, ó, se liga. Olha só aqui, ó, por exemplo. O local aonde chegar, o local aonde chegar é bom. O local aonde chegamos é bom. Por exemplo, aonde chegamos, o local aonde chegamos é bom. Tá, chegar. Tá vendo? Chegar. Tá aqui, ó. Tá, aí você tem que botar um aonde aqui, ó. Tá? Certo? O que mais, ó? O pessoal voltou aonde estavam estávamos antes. Então, ao voltar, tá? Voltou. Compareceu, tá? Aí compareceu, ó. O time, tá? Compareceu aonde o jogo foi marcado. Veja, tá? Eu vou até mudar essa frase acima aqui, ó. O campeonato voltou aonde parou. O campeonato voltou aonde parou. Tá vendo? Então, ó, voltou aonde? Compareceu aonde? E assim vai, tá? O local aonde fomos parecia deserto, tá vendo? Aonde você vai? Tá vendo? Aonde? Já aqui, ó. Aonde você mora? Aonde você foi morar? Essas frases estão erradas, ó. Por quê? Mora é chegar, voltar, comparecer e eu retornar? Não. Ou seja, então, não pode ser aonde? É onde? Então, o cantor, o compositor cometeu um erro, tá? Cometeu um erro. Então, não é aonde você mora, é onde você mora, certo? Lembrando que isso tudo aqui é para lugar físico, tá? Para lugar físico, certo? Ok, vamos lá para mais uma. Esse A com H que a gente já falou, então A tá significando tempo, tá? O tempo. Tempo. Tá. Aí, ó, uma coisa importante. Esse A nunca pode vir junto da palavra atrás, ok? Esse A não pode ser usado com a O. Nunca combine o A, assim, ó. Há 10 anos mais o atrás. Há 10 anos atrás. Isso é errado. Não pode. Ou você escreve um, ou você escreve o outro. Ou você escreve um, ou você escreve o outro. Certo? Então, olha só. O governo investe há anos no setor. Então, tempo, tá vendo? Tempo. O governo investe há anos no setor. Tempo. Ó, há algum tempo, então, há mais tempo. O assunto vem sendo debatido. Olha só o que seria. Então, é que no caso eu usei o A, tá vendo? O A. Mas eu poderia escrever sem o A e colocando lá atrás, veja. Há algum tempo atrás, o assunto vem sendo debatido. Ou seja, aqui é a mesma coisa, ao mesmo tempo, tá?
relacionado ao passado. Mesma coisa, tá? Relacionado ao passado. Tanto faz um quanto o outro. Ok? Olha o que, é que seria errado. Há algum tempo atrás. Ó, não posso juntar esses dois, tá vendo? Ou eu corto esse, ou eu corto esse. Os dois não pode. Outra coisa que seria errado. Esse A aqui, eu vejo. Só o A. Há algum tempo atrás. Como isso aqui é tempo, se você for botar um A aqui, tem que ser o A com H, tá? Aí você tem que ter cuidado para isso aqui, ó. Você tem que ter cuidado. Que você não pode combinar esse A aqui, ó. Não pode botar aqui em cima. Não pode botar o A, tá? Mas o atrás, não pode. Não pode. Ou é um, ou é o outro. Ou é um, ou é o outro. Certo? Então, deixa eu ver aqui a vocês como é que caíram algumas questões dessa, tá? Então, veja. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Pronto, tá aqui na tela. Então, veja. Essa aqui. Então, essa questão aqui, ó. Então, veja. Caiu assim. Então, veja. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra escrita de forma inadequada, tá? Ao contexto, ou seja, a palavra significa alguma coisa e ela está dentro de uma frase dizendo outra. Então, foi autuado e preso em flagrante, tá? No ato. No ato. Então, isso aqui está certo. É flagrante significa no ato, na hora, né? Na hora. A multa foi infligida ao motorista infrator. Então, aqui, ó. A multa, isso aqui significa aplicada, certo? Então, aplicada. Então, isso aqui está certo. Infligida. Então, aplicada. Aplicada. Então, tá certinho também. O professor, né? Não há. O professor agradeceu a cessão do equipamento. Aqui não é a cessão, é a liberação. Liberação. Então, isso aqui tá certo? Tá. Liberação. É com esse Czinho aqui mesmo. Tá? Apesar da dose, o remédio não sortiu efeito. Sortiu efeito? Não. Ele não surtiu. Ele não surtiu efeito. Ou seja, isso aqui está errado. Esse sortiu aqui está errado. Está errado. Tá? Está errado. Ok? Então, essa aí pronto. Aí aqui é uma palavra que a gente não conhece, mas o que estava certo também é disseção, tá? Sobre a matéria impossibilita o acordo. Então, não é sortir o efeito, é surtir o efeito, tá? Surtiu efeito. Isso é que é o certo, tá? Beleza? Então, sortir significa provocou o efeito, garantiu o efeito, espera, certo? Então, veja, aí é como cai uma questãozinha dessa. Deixa eu ver se tem mais alguma rapidinha aqui, que seja legal. Pronto, ó. Deixa eu ver, não, aqui não, essa não, pronto. O motorista infligir, pronto, é aquele que é o seguinte, ó. Todas as frases abaixo ocorre uma troca indevida dos vocábulos sublinhados por seu parônimo. A única frase cuja forma de vocábulo sublinhado está correta, tá? Então, o motorista o motorista aplicou com leis de trânsito. Não, o motorista. Essa frase tá. Deixa eu até melhorar.
Deixa eu ajeitar essa frase. Deixa eu ajeitar rapidinho. O motorista infligiu as leis do trânsito. Ou seja, o motorista aplicou as leis? Não, porque esse infligiu aqui significa aplicar. Ou seja, isso aqui está errado, sentido. Errado. O prisioneiro dilatou os compassos? Não. Dilatou ali significa expandir. Delatou significa entregar. Delatou significa entregar. Então, aqui, o que é que ele fez com os compassos? Ele entregou os compassos, ou seja, o certo seria delatou. Então, isso aqui está errado. Não há nada que desabone sua conduta imoral. Oxente, desabonar é desaprovar. Então, não há nada que desaprove sua conduta moral ou imoral? Claro que não. Não há nada que desabone sua conduta moral. Moral era o certo. Então, aqui, ó, a palavra imoral estava errada. A cobrança é bimestral, ou seja, 2 vezes por mês. Claro que não. Quinzenal é que é 2 vezes por mês. Então, isso aqui está errado. Quinzenal é que é 2 vezes por mês. Os cumprimentos devem ser dados na entrada da festa. Os cumprimentos devem ser dados na entrada da festa. Ou seja, cumprimentar é você lá com sua mãozinha, tá? Cumprimento, né? Aquela olá, tudo bom? Ou pegar na mão, ou cumprimentar. Cumprimentar com cumprimentar, tá? Certíssimo. Então, certíssimo. É aquela, oi, tudo bom? Como vai? Tal, pega na mão, dá um abraço, o que for. Isso significa cumprimento com o, tá? Então, essa foi a nossa aulinha, tá? Revisa tudo, volta. Então, essa aula, pessoal, esse conteúdo todo que eu estou passando aqui para vocês, já estamos quase que 1h20 de aula, foi o conteúdo da aula 7 e 8. 7 e 8. Eu vou deixar aqui só como... Não, da aula 8 e 9, na verdade. Eu vou deixar aqui como aula 7 só, tá? Desculpa, eu estou enganando. 7 e 8. Eu vou deixar aqui como aula 7 e 8 mesmo, tudo junto, certo? Então, vou deixar assim. E a próxima é o uso dos porquês, certo? Não se preocupe, eu estou fazendo a sequência certinha, tudo que eu dei na aula ao vivo. Às vezes, na aula ao vivo, eu preciso explicar mais, eu coloco mais questões, aí, às vezes, é que fica mais assim, tá? Mas tá tudo sob controle, tá tudo certo. Um abração, né? Terminamos aqui essa parte e, se Deus quiser, até a próxima aula, tá? Beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.